Em continuação, no nosso curso de psicoteologia, especificamente no modelo psicológico de atendimento clínico breve, vamos agora abordar o assunto Soteriologia 1, os processos de salvação e conversão. A continuação desse assunto, Soteriologia 2, ficará para outro módulo do curso, especificamente quando falarmos sobre contribuições teológicas, religiosas e espirituais à psicoteologia. Quando nós falamos em Soteriologia 1, os processos de salvação e conversão, é importante destacar que esse assunto é muito relevante, porque compreendendo-se como se dá a conversão, fica mais fácil de nós compreendermos também como deve ser o processo de mudança de vida e mudança de comportamento durante um processo terapêutico, mesmo que seja um processo terapêutico secular, mas isso é muito mais importante no processo terapêutico psicoteológico e também no aconselhamento pastoral. Para dar início ao nosso assunto, gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, e também a segunda parte do versículo 20, onde o apóstolo Paulo, mais de 30 anos após ter se convertido na estrada de Damasco, agora quando julgado perante o rei Agripa, ele conta como que foi a sua conversão e todo o diálogo que o Senhor Jesus teve com ele naquela ocasião na estrada de Damasco. Então Paulo contando, diz, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então observe bem, converter de um extremo, trevas, para outro extremo, luz. Converter de um extremo, poder de Satanás, para outro extremo, Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora, terminando o versículo 20, diz, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem seu arrependimento. Esse pequeno texto que nós estamos lendo, talvez seja o texto bíblico mais claro que aborda a respeito do processo de salvação, do processo de conversão propriamente dito. Uma frase do evangelista Charles R. Solomon diz: através do seu corpo, o homem se relaciona com o ambiente. Através de sua alma, com os outros homens. E do seu espírito com Deus, quer dizer, se relaciona com Deus, com toda a esfera espiritual. Nós temos que entender que há uma relação direta entre salvação e psicoteologia. A doutrina da salvação, ou no seu nome técnico, soteriologia, a palavra soteriologia vem do grego, soteria, que quer dizer libertação, proteção e preservação. É o processo que conduz o homem da condição de pecador distanciado de Deus para a condição de salvo no presente e para a condição de glorificado no futuro. Temos que lembrar que o processo de conversão serve de base para compreender todas as demais mudanças que a pessoa pode empreender em sua vida, em seus problemas pessoais e em seus esquemas mentais. E compreender também que o processo de conversão é o ponto central da doutrina da salvação, que, por sua vez, constitui o objetivo maior do cristianismo ativo. A Bíblia fala muito mais de Jesus do que fala de Deus. E a Bíblia fala muito mais de salvação do que fala de Jesus. Então, o assunto geral de toda a Bíblia é salvação. E dentro da salvação, um aspecto extremamente importante é a conversão, porque é através da conversão que a pessoa sai da condição de pecador para a condição de salvo no presente, que é uma condição preparatória para uma salvação futura, que será chamada de glorificação. Primeiramente, vamos recapitular a respeito do homem tricotômico.
ou seja, o homem formado de 3 partes. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós lemos: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Obviamente está se referindo ao corpo humano, que é matéria, formado da terra em si. Ele soprou nas narinas o fôlego, espírito da vida. A palavra espírito em hebraico, ruá, ou em grego pneuma, quer dizer fôlego, vento, sopro, vapor, hálito. E o homem passou a ser, transformou-se, foi feito alma vivente. Passou a ser uma alma. Então lembre-se sempre, o homem tem corpo, o homem tem espírito, mas o homem não tem alma. O homem é uma alma. Ele foi criado para ser uma alma vivente. Alma que tem um corpo, alma que tem um espírito. Repare ainda em 1 aos Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, repare mais uma vez o aspecto tricotômico, sejam conservados íntegros, inteiros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, observe nesses versos, todos estão falando a respeito da tricotomia do ser humano, e agora em 1 aos Tessalonicenses, além da tricotomia, a ênfase é manter esses 3 elementos juntos, espírito, alma e corpo. E ainda em Hebreus 4:12 nós lemos, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, está falando do corpo, e julga os pensamentos e intenções do coração. Observe, se antes, em 1 aos Tessalonicenses 5:23, nós estamos falando em manter os 3 elementos íntegros juntos, espírito, alma e corpo, agora aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós estamos falando na separação de alma, espírito e corpo. E mais do que isso, observem que a mesma palavra de Deus que salva, ela é viva e eficaz, mas é a mesma palavra de Deus que pode condenar alguém e provocar na pessoa essa divisão de alma, espírito e corpo. A mesma palavra que salva hoje quando o evangelho é pregado. É a mesma palavra que condenará o homem quando ele comparecer perante o Senhor para ser julgado e estando ele já por antecipação condenado devido aos pecados que veio a praticar por meio do corpo.